Oi, gente, vamos começar mais um vlog do finalzinho do mês de maio. E eu concluí uma leitura que estava em andamento, né, no último vlog, que é O Céu de Pedra, o terceiro livro da série A Terra Partida. E o último, né, porque é uma trilogia. Eu gostei muito da série, eu gostei muito do livro, porém, ele não foi o meu favorito da trilogia. Eu acho que ele não teve tantas coisas empolgantes aqui nesse terceiro livro. Eu esperava bem mais coisas dele, eu esperava algumas coisas diferentes e na verdade o que aconteceu aqui era algo assim que já estava meio previsto, era algo que você imaginava, assim, não tem nada tão surpreendente. Eu acho que o ponto forte do livro é a conexão da mãe com a filha, das duas personagens que nós temos aqui, porque a Essun no primeiro livro, a história começa com ela indo atrás da filha dela, né, que foi levada pelo pai, e daí nós acompanhamos essa trajetória das duas personagens no segundo livro e agora nesse terceiro nós vamos entender melhor aí qual vai ser a conexão entre elas duas, né? Esse relacionamento da mãe com a filha, dos acertos de contas, do que aconteceu já entre elas. E uma coisa muito incrível é que a Nassun, ela tem 10 anos, gente, quando ela foi embora, né? Quando ela se perdeu da mãe. E aqui, acho que a história se passa em pouco tempo. Acho que aqui no final do livro ela tá com 11 anos, passou só um ano. Em muitos momentos você não imagina que ela é uma menina de 11 anos. Tudo que ela passou, gente, tudo que aconteceu, você vê uma personagem assim muito forte, uma criança que teve que crescer devido às circunstâncias no qual ela acabou se encontrando. Eu não quero dar spoilers, né, mas ela é uma personagem de 11 anos que você não imagina que ela é tão pequena assim. Então eu me surpreendi muito com essa personagem. Então o ponto forte do terceiro livro foi mais o relacionamento de mãe e filha. E por conta disso eu acabei dando 4 estrelas pra ele, porque eu esperava outras coisas além disso, e as outras coisas que tiveram não foi algo tão surpreendente pra mim como eu imaginei que seria. Então, no geral, o primeiro livro da série acabou sendo o meu favorito, e eu vou fazer um vídeo sobre a trilogia pra vocês, explicando melhor sobre o que é esse universo, como que a história começa e quais são os pontos que eu mais gostei, os que me desapontaram também. Então não deixem de ver o vídeo que vai sair. Aliás, eu não sei se o vídeo já saiu, se ele saiu vai estar aqui nos cards. Daí, gente, eu comecei mais uma experiência de audiobook. Agora eu tô experimentando a plataforma do Storytel, que tem um mês gratuito quando você faz uma conta lá. E eu vi que os livros do Charlie Donlia estão disponíveis, o audiolivro. Então eu tenho 2 livros dele encalhado aqui, que eu achei que seria uma boa escutar enquanto eu estou fazendo outras atividades. Então eu estou ouvindo o audiolivro de Não Confie em Ninguém. Eu tô ouvindo durante o meu almoço, e daí logo depois do meu almoço eu lavo a louça, limpo a casa e depois eu saio para passear com a Panda. Essas atividades dão em torno de umas 3 horas que eu faço tudo isso. Até se for um dia que eu vá fazer uma faxina grande, vai dar aí 4 horas do meu dia. E eu vou estar lendo um livro enquanto isso. Então eu estou gostando muito da experiência, até porque eu gostei muito do audiolivro desse livro em específico, porque tá sendo um thriller que me prendeu muito na história desde o comecinho. Aqui nós temos uma mulher que é estudante de medicina que foi presa 10 anos atrás por ter matado o seu namorado em uma ilha no Caribe. Eles estavam lá pro casamento de uns amigos e esse cara acabou caindo de um penhasco lá e morrendo. E daí ela foi condenada pela morte dele, só que ela alega ser inocente e ela escreve uma carta para uma amiga da faculdade que ela viu que tá bem famosa por fazer documentários investigativos. Acho que é assim, não sei. Ela, por exemplo, conseguiu fazer um documentário investigando um assassinato e acabou causando na inocência da pessoa no qual ela retratou nesse documentário. Então, a Grace vai atrás da cineasta Sidney para tentar provar a sua inocência após a Sidney cavar, né, essa história a fundo e ver o que realmente aconteceu naquela época. Então, gente, o livro, ele acabou sendo muito envolvente
envolvente para mim, além de ter esse jornalismo investigativo em forma de filme, né? Aqui no meio da história, nós temos essa dúvida se a personagem realmente é inocente ou não. Então tá bem legal de juntar as peças do quebra-cabeça. A narrativa aqui do livro acaba sendo bem diferente por conta de ser um documentário também. E eu já estou na última parte do livro, que é a parte 4. Então só falta isso daqui, ó, pra eu terminar o livro. Gente, tá sendo muito rápido. Acho que foi 3 dias que eu fiquei escutando o audiobook. Provavelmente eu vou terminar amanhã, no 4º dia, ouvindo ele. Então eu tô muito feliz com essa experiência. E logo depois eu vou ouvir Uma Mulher no Escuro, que também é do mesmo autor. E eu tenho aqui também encalhado esse livro. Talvez depois eu leia também A Garota do Lago, também é do mesmo autor e tá lá. E tem outros livros lá que eu também me interessei em ler. Então vamos ver quantos audiolivros eu consigo ouvir em um mês, porque eu só vou usar durante esse um mês gratuito, porque a mensalidade é cara, então eu só vou experimentar durante esse mês e vocês vão acompanhando aí ao longo desse vlog, provavelmente. E a outra leitura que eu tô apaixonada, gente, é Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Essa autora é uma das minhas favoritas, gente, porque depois de favoritar 3 livros dela e estar apaixonada pelo 4º livro dela que eu tô lendo, com certeza ela é minha autora de romance favorita. E eu tô gravando um vlog de leitura desse livro, então ele já deve ter saído, eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem. Eu já tô terminando ele, gente, falta isso daqui, então provavelmente amanhã eu já termino e vocês já podem ver o meu veredito aí no vídeo que deve ter saído. E como vocês viram, né, eu recebi a prova antecipada, então eu fiquei mais feliz ainda de logo ler o livro, junto com o lançamento dele. Tô muito, muito feliz com essa parceria que eu estou tendo com a editora Companhia das Letras. Agora eles estão me mandando também os livros do selo Paralela. O ano passado eu não recebi. Acho que só recebi um livro do selo da Paralela. Então eu vou me aventurar mais nos romances desse selo da editora que eu tô curtindo bastante. Eu acho que a autora não vai decepcionar no final, e mesmo que o final seja bem nada a ver, eu já tô amando muito o livro, já vale super a pena a leitura. Ele não é um livro de mistério, apesar de ter segredos entre a família, ele não é um livro assim no estilo Liane Moriarty. O único mistério que tem é que fala no começo que essa festa vai pegar fogo. Então você só tenta meio que encaixar as peças para saber o que vai explodir ali, o babado que vai explodir nessa festa, o que vai acontecer que vai realmente pegar fogo ali nessa casa. Mas assim, não é um mistério que vai sendo levado ao longo do livro, sabe? O livro ele desenvolve muitas outras coisas que você fica envolvido, principalmente em relação ao drama da família, em relação à união desses irmãos, em relação a tudo que aconteceu no passado deles, com os pais deles. Você fica muito mais envolvido no drama familiar que nós temos aqui. A festa pegando fogo vai ser só uma consequência disso tudo, então eu tô muito, muito envolvida na escrita da autora, me conquistou hoje muito, já tô super apaixonada por esse livro. Gente, eu terminei esse livrão que é Ana Karenina, o livro do Clube de Clássicos da leitura do mês de maio. E, gente, esse livro aqui, ele envolve, assim, temas que eu acho muito legais, assim, que faz com que o livro seja um novelão, porque ele fala de casamentos, traições. E uma coisa, acho que mais surpreende é que a Ana, que é a protagonista do livro, você espera muito uma coisa dela quando você vai ler essa história, quando você é apresentado a ela no livro. E, na verdade, ela acaba sendo uma personagem que toma decisões e tem atitudes que você não aprova, que são as partes mais polêmicas, assim, do livro, são envolvendo essa personagem. E é muito difícil você entender os sentimentos dela por causa da forma que ela expressa isso. Então ela é uma personagem muito complexa aqui no livro, por isso que eu acho que tem o nome dela, porque na verdade a história não é focada só nela. Ele é um livro focado em vários personagens, tem outras personagens mulheres que eu gostei muito, que é a Kitty e a Dolly. E daí, por exemplo, tem também um personagem que é o irmão da Ana, também é um dos protagonistas. E a Ana tem decisões muito parecidas com o que o seu irmão teve, mas acaba sendo, assim, muito diferente pelo fato dela ser uma mulher e ele ser um homem. E daí nós temos um romance que a gente torce muito desde o começo do livro e que vai desenvolvendo isso até no casamento deles. E depois também tem chegada do filho e algumas coisas
coisas mudam e você acompanha assim um casal durante o livro todo, um casal que se formou, porque nós temos esse outro casal que é o do Stephen, que eles já estavam casados e teve a traição aqui no começo do livro. Na primeira página já fala que o Stephen traiu a mulher e daí ela quer a separação e tal. E o caso da Ana, que é assim o mais complexo de todos, que daí eu acho que eu não vou falar, que daí seria spoiler. E assim, chegando pro final do livro, eu fiquei surpresa de não ter pegado spoiler desse final, porque é um spoiler muito fácil de ser encontrado em algum lugar, de alguém soltar assim, e eu não peguei spoiler do que acontece nessa cena bem impactante que tem no final. Acaba até sendo um pouquinho mais pesado, mas assim, o livro me surpreendeu muito, porque ele é uma história bem de novela, e eu gosto desse tipo de clássico, é o clássico que eu gosto, porém tinha algumas partes que eu não gostei tanto, que era mais voltada ao tema político, tema trabalhista, tinha umas partes meio chatinhas, algumas partes reflexivas também de religião, principalmente ali na última parte do livro. O personagem estava muito pensativo e reflexivo sobre algumas coisas que eu achei que só estava estendendo um pouco a história, né? Que a história já tinha acabado ali na parte anterior. Então, tirando essas partezinhas assim que eu não me interessei tanto, eu acabei dando 4 estrelas pro livro. Foi uma leitura que eu gostei muito e agora estou curiosa para ler o outro livro do autor que eu vou ler o ano que vem, que é Guerra e Paz. Inclusive, você pode ver o cronograma de todas as próximas leituras do clube aqui na caixa de descrição. E agora no mês de junho estamos lendo o ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Então, se você acha que ainda dá tempo de participar dessa leitura, entre no grupo do Telegram que tá aqui na caixa de descrição também. E daí eu terminei o audiolivro que eu tava escutando, que era de Não Confie em Ninguém, e eu amei o final do livro, gente. Realmente eu não esperava. Eu desconfiava de uma coisa, mas não era. Era outra coisa que eu, nossa, nunca imaginava esse final. E daí teve uma outra reviravolta no final que eu também nunca ia imaginar que teria um final desse. Então, pra mim, esse daqui é o melhor livro do Charlie Donley até agora, que eu li Deixada para Trás e Nunca Ande Sozinho. Esse aqui é o terceiro livro dele que eu li e pra mim foi o melhor até agora. Foi, assim, o que mais me surpreendeu e eu achei que todas as coisas meio que se conectavam. Não encontrei, assim, pistas falsas como eu tinha encontrado nos outros livros dele. Nesse eu achei que as coisas se encaixavam muito bem e eu amei a experiência do audiobook, então eu comecei a escutar outro de thriller também, e é um livro da Agatha Christie, que é Os Crimes ABC. E, gente, eu já escutei ele. Eu escutei em 2 dias. Ele é muito rapidinho. Eu coloquei na velocidade 1.5 e eu tava escutando, né, durante o serviço aqui na minha casa, durante o almoço, sair caminhar com a cachorra. Então eu conseguia ouvir muito rápido. Eu tava muito imersa nessa investigação também da Agatha Christie, que era com o Hercule Poirot e o Hastings, que é uma dupla que eu amo muito. Eu amo muito quando esses dois personagens estão juntos. E tava muito engraçado, gente. Os dois estavam hilários nesse livro. Eu dei muitas risadas em muitas partes. Por causa dos comentários que um tinha com o outro, era muito engraçado. E daí o mais legal também nesse audiobook é que ele é narrado pelo Mauro Ramos, que é o dublador do Shrek, do Pumba, do Sully, do Monstros S.A. Aquela voz icônica. Tem muitas outras vozes que ele faz. E tava incrível de escutar ele narrando. Era o ponto de vista do Hastings contando a história, mas ele fazia todas as outras vozes diferentes. E a do Hercule Poirot, ele fazia com o sotaque francês, que era muito engraçado, gente, muito engraçado. Eu pensei que eu ia estranhar, que eu não ia entender algumas coisas, porque ele fala umas palavras assim em francês, igual tem no livro, mas eu achei que ficou muito legal, ficou uma experiência muito mais completa do livro. E nesse livro nós temos um assassino em série, ele vai assassinando as pessoas em ordem alfabética no nome, né? A, B, C, D. Tem uma conexão também com as cidades. E daí é a primeira vez que o detetive encontra um caso assim, onde não é um crime íntimo, né? Onde tem um motivo mais íntimo, um motivo mais direto para matar a pessoa, não. Esse não tem conexão de uma vítima com a outra. É um assassino em série que tem ali o seu modus operandi. Então, a primeira vez que ele encontra um caso assim,
Então, para aquela época, devia ser muito legal, né? Eles tinham como referência o Jack o Estripador, que é mencionado, se eu não me engano, durante o livro. E eu gostei muito do livro também, mas eu acho que eu não fiquei tão animada assim com a descoberta de quem que era o assassino e tal. Não teve, assim, umas reviravoltas que eu fosse dar 5 estrelas pro livro, acabou sendo 4, mas eu amei muito, muito mesmo esse livro. E a experiência do audiobook foi incrível e agora eu vou continuar escutando todos os audiobooks que eu encontrar lá durante esse mês. E agora, gente, a minha próxima leitura é Amigo Imaginário, que é um thriller, terror, né? Eu acho que ele é mais voltado pro terror. Pelo que eu vi aqui as descrições atrás, fala que é um livro assustador, um livro assombroso, até o Blake Crouch compara aqui com um clássico do Stephen King. Então eu tô muito animada pra conhecer essa história. Na verdade, eu já comecei o livro, não sei porque eu falei que eu tô muito animada. Eu tô muito animada pra terminar o livro agora. Eu já estou na página 178. E o que eu posso falar pra vocês é que o livro é super fluido. Eu comecei o livro ontem e já estou na página 178. Os capítulos são curtos e você se envolve bastante na história. Aqui nós temos um menino, que é o Christopher. Ele e a mãe dele estão fugindo do namorado da sua mãe, que parece que era um cara abusivo pra ela. E eles vão se instalar em uma nova cidade. Ela vai procurar um novo emprego, ele vai pra uma nova escola, vai fazer novos amigos. O pai dele faleceu, não sei em que época que ele morreu. Também parece que foi meio estranho o jeito que o pai dele morreu. Ainda não entendi direito essa parte da morte do pai dele. E daí, gente, o livro começa com o Christopher desaparecendo em um bosque por 6 dias. Ele fica desaparecido durante esse tempo e ele volta falando que um cara bonzinho, o homem bonzinho, ajudou ele. E é só isso que ele lembra, ele nem sabe como que é o rosto desse homem bonzinho. E daí a polícia acha que, como ele estava desidratado e ficou muito tempo sumido, né, sozinho na floresta, falam que foi coisa da imaginação da criança, né, que era como se fosse um amigo imaginário, que é o título do livro. E daí, gente, começam a acontecer coisas estranhas, muito estranhas. Nesse dia que ele vai pro bosque, ele acaba ficando sumido por esses dias, parece muito coisas da imaginação do menino. Acontecem umas coisas estranhas que dá a entender que são imaginação de uma criança fértil. Mas daí depois desse sumiço e de ele tá super bem, não ter acontecido nada com ele, coisas estranhas e sem explicações assim lógicas acontecem aos poucos aqui, porque ele é um livro bem grande e que daí você percebe que não era assim imaginação dele, imaginação de uma criança, tem alguma coisa por trás disso. Eu acredito, né, eu tô supondo porque eu ainda não terminei o livro, eu acredito que seja algo sobrenatural. Eu acredito que esse amigo que ele encontrou seja algo como se fosse uma criatura sobrenatural ali do bosque. Tem uma história também no prólogo do livro sobre um outro menino que desapareceu nesse mesmo bosque há 50 anos atrás. Então, alguma coisa tem aí e eu quero, na verdade, que seja uma explicação muito louca, muito fora do normal. É isso que eu espero desse livro. Coisas bizarras, coisas estranhas. Eu quero que ele seja um livro de terror mesmo, com coisas sem explicações, coisas malucas. Se for isso, gente, é o estilo de livro de terror que eu gosto. Eu gosto das coisas bizarras, coisas estranhas. Eu tô gostando muito do livro por enquanto. Tô gostando muito mesmo. E eu vou contando pra vocês aí o que eu vou achando dele ao longo dos dias. Gente, eu voltei com um unboxing gigante aqui, ó, de recebidos das editoras e também um da editora Wish, que é um projeto do cartaz deles que eu apoiei. Tava muito ansiosa, eu tô muito ansiosa pra abrir esse. Eu vou começar pela editora Record, porque tava aberto os pacotes no correio. Olha, gente, até derrubaram o meu livro lá no chão. Tá totalmente aberto esses pacotes. Então, eles me enviaram Headhunters, do Dionesbo, e veio com esse cardzinho aqui, parece um quadro. E eu nunca li nenhum livro desse autor e eu não tenho interesse por enquanto, gente. Até nem sei sobre o que é esse livro, se é investigação. Acho que deve ser um livro de espionagem. Thriller excepcional com enredo surpreendente, repleto de reviravoltas. Dionesbo nos transporta da alta cúpula financeira e industrial norueguesa ao submundo de mercenários e vigaristas e nos brinda com cenas que o consagram como um dos importantes escritores do gênero da atualidade. Então, esse tipo de ação aqui que parece meio de espionagem, vigaristas e tal, eu não curto muito. Eu vou fazer sorteio desse livro, gente, em alguma live, provavelmente
na live de 12 horas que vai ter no dia 12, no dia dos namorados. Eu vou fazer uma live de 12 horas. Então vocês me sigam lá na Twitch, porque daí eu vou colocar esse livro aqui para sorteio. E o outro livro, que era um que eu tava guardando muito e que tá super amassado, socorro, é o Laila da Colleen Hoover, gente, já veio com marcador também. Nossa, ele deu uma amassadona aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Que ele amassou. Mas fazer o quê? Chegou, pelo menos chegou. Agora eu vou poder ler o novo livro da Colleen Hoover, que é um romance sobrenatural, paranormal. E da Record também veio essa caixona aqui, que eu já vi as pessoas receberem, eu já sei o que que é. Eu não sabia desse lançamento, acabou sendo uma surpresa pra mim. Daí eu fui pesquisar um pouco e acabei me interessando em ler. Olha, gente, é uma caixinha super fofa. Vamos ver aqui. Ai, que fofinho. Vamos abrir. Gente, a caixinha é de madeira. De madeira. Adorei, por isso que tava pesado. Olha. Então, o que que veio aqui? Vem um livro do VIB, ou seja, é uma prova exclusiva não revisada para leitura antecipada. Esse livro aqui está na pré-venda, então vou deixar o link aqui na caixa de descrição para vocês adquirirem ele. E eu vou poder ler antes do lançamento, eu espero conseguir ler a tempo. O livro é Bint, da Inej Okafor. Ai, eu não sei falar o nome dela, gente. Mas ela é a mesma autora da Bruxa Cata. Inclusive, eu tava pensando que esse livro era a continuação de Bruxa Cata por causa desse posterzinho que eles fizeram, ó, Guerreira Cata, a sequência de Bruxa Cata. Então, o Bint não é a sequência de Bruxa Cata. A sequência de Bruxa Cata vai se chamar Guerreira Cata e vai vir esse ano ainda, que é da mesma autora, gente. Por isso que tem a propaganda, é da mesma autora de Bruxa Cata. Você sabe o que é africano-futurismo? Esse livro que você tem em mãos é uma das obras mais aclamadas da autora nigero-americana e já recebeu diversos prêmios literários, entre eles o Hugo e o Nebula. A trilogia completa neste volume lançado por nós acompanha a história de uma jovem de 18 anos do Namibe que acabou de ser aceita em uma universidade intergaláctica mais prestigiada do universo, a Uniosma. Entrar para a universidade foi tudo o que Bint sempre quis, mas ser a única Imba em um território completamente novo não será fácil eventualmente e colocará a posição de única pessoa capaz de resolver um longo e sangrento conflito. A jornada de Bint explora questões éticas e de identidade cultural, muito importante principalmente nos dias atuais. Esperamos que você aproveite cada detalhe dessa leitura e se encante por nossa protagonista, gente. Então, Bint é o nome da protagonista, que é essa aqui da capa. E ele é um livro de ficção científica, porque vocês viram que ela vai para uma escola intergaláctica. Então, eu tô muito ansiosa e são 3 livros em um volume único aqui. Então, nós temos a trilogia completa em um volume único. Na verdade, eu acho que os 3 eram novelas, por isso que são pequenininhos. Eram 3 novelas que eles reuniram aqui em um volume único. Então, eu quero muito ler logo. Daí eu tenho aqui, ó, Editora Intrínseca. Esse daqui fui eu que pedi, que eu quero muito ler. Eu tô vendo as pessoas falarem muito bem dele. Ele é gigante, é patinco. Gente, ele é muito grande. Calhamaço de 530 páginas. Olha, gente, mas eu me apaixonei aqui, ó, pela lombada. Tá virado, né? A lombada é muito linda, vai ficar lindo. E ele tem uma capa metalizada com soft touch. Parece meio metalizada. Ou é impressão minha, não sei. Mas eu gostei muito. E em breve eu vou ler esse livro também, que parece ser muito emocionante. Vai contar a história de uma família aí ao longo de várias gerações. E agora o mais esperado é esse aqui, da editora Wish. Que eu queria muito, muito abrir. Ai, gente, olha. Ai, que coisa linda. Vem várias coisinhas. Então, nós temos aqui... É um imã de geladeira? Um imã de geladeira de borboletinha. Temos o marcador aqui, ó. O livro, gente, é A Dança da Floresta. Ele é um clássico da Juliette Marillier. Olha, gente, esse card... com a imagem da capa. Autógrafo digital da autora. Olha que legal. Participe da leitura coletiva. Ah, vai ter a leitura coletiva com a Bia Paludeto. Vou participar aqui, ó, no grupo do Telegram. E aqui também tem um livro do H.J. Wells para eu ler de graça. Tem também aqui um códigozinho. E olha o livro, gente. Vamos abrir, vamos ver por dentro. Ele tá com uma jaqueta, uma sobrecapa. Daí eu não sei se essa sobrecapa é mais bonita ou a capa. Vocês vão me ajudar a decidir. Olha, gente, essa sobrecapa ela é branca. Tem essa lombada aqui atrás. Ai, ai, vamos tirar. Ai, que lindo!
Olha, gente, esse é o livro. Ai, eu achei a capa do livro mais bonita. Olha aqui a lombada. Perfeito, gente, é capa dura. Uma fantasia premiada e ilustrada em edição especial. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, algumas ilustrações. Olha. Lindo. Diagramação bem espaçosa, perfeita. Olha aqui, gente, tem muitas ilustrações aqui dentro. Vou mostrar algumas pra vocês. Olha. Eu tô muito animada. Olha, gente, tem muitas ilustrações aqui dentro. Muito legal, gente. Ah, eu quero ler todos. Ah, ele vem o fitilho também. Ó, o fitilho dourado. Se você não apoiou esse projeto, eu acho que vai liberar daqui uns dias pro pessoal comprar o livro lá no site da editora Wish. Então eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição também, gente, porque o livro é muito lindo. E eu tô muito ansiosa pra ler ele. Ele é um livro que fala, ó, de portais mágicos, floresta encantada, com criaturas fantásticas. Ai, gente, muito legal. Amei, gente, ele é uma fantasia, então eu tô muito animada pra ler. E foi esse o unboxing, gente. Eu vou aproveitar que estou aqui e vou contar pra vocês que eu ouvi mais um audiobook lá no Storytel, que foi mais um livro do Charlie Donlea, que é Uma Mulher na Escuridão, que também tava empacado esse livro aqui, gente. Eu consegui escutar em 2 dias, porque nesses 2 dias eu passei a tarde inteira procrastinando, fazendo serviços domésticos também, então eu fiquei só escutando a tarde inteira. Então, em 2 tardes, eu escutei o audiobook de Uma Mulher na Escuridão. O caso desse livro, gente, é bem interessante porque nós temos um serial killer que era chamado de ladrão e 40 anos atrás, uma mulher chamada Angela, ela descobriu a identidade dele que a polícia não tinha descoberto. Ela era uma mulher autista, só que na época não se conhecia muito sobre o autismo e ela era super inteligente, ela era bem inteligente, mas daí, antes da polícia interrogar ela desapareceu e o cara acabou sendo preso somente pela morte dela. Foi a única coisa no qual eles conseguiram provar, né, que ele estava por trás e prenderam ele. E por que foi mais possível prender ele pela morte dela? Vocês vão ter que ler para descobrir, porque na verdade ela estava desaparecida, né? Não foi comprovado que ela morreu. As outras mulheres que esse serial killer também mataram, também os corpos nunca foram encontrados e por isso que nada pôde ser provado que ele era esse serial killer. E agora no presente nós temos a Rory. Ela acaba descobrindo que esse cara é um ex-cliente do pai dela, que o pai dela tinha um escritório de advocacia e ele acabou morrendo. Esse cara, ele tá alegando inocência e ele queria que provassem que a Angela, que é aquela mulher do passado que desapareceu, está viva, que ele não matou ela, né? E se ele provar que ela tá viva, ele vai ser liberto. Então, a Rory, que é uma consultora da polícia, ela resolve investigar isso, ver o que aconteceu ali nos últimos dias da Angela, por que ela foi atrás de descobrir a identidade desse assassino, o que ela achava que era verdade. Tudo que ela tinha descoberto no passado, a Angela vai atrás de tentar entender e o que aconteceu, né, com a Angela. Então, o livro tem uma temática bem interessante, né, sobre o que aconteceu com ela, mas eu não me interessei tanto, sabe? Eu acabei não curtindo tanto o livro. Eu acho que o outro livro anterior que eu tinha escutado o audiobook também era muito mais interessante, muito mais legal. Eu acho que o tema tava me prendendo mais, os mistérios daquele livro me prendiam muito mais que os mistérios desse. Apesar da Angela ser uma personagem muito interessante, por trás aqui de tudo, eu não curti tanto os mistérios que tinha nesse livro. Então, eu acabei dando 3 estrelas e meia pro livro, porque eu achei que o outro acabou sendo muito melhor do que esse. E assim, foi muito rapidinho de ler. Bem gostoso, bem tranquilo de aproveitar a leitura enquanto você tá fazendo outras coisas. E se eu não me engano, essa personagem aqui, ela aparece num outro livro do autor, que é o Nunca Saia Sozinho. E eu já tinha lido esse livro e já tinha conhecido essa personagem. Que ela faz parte da polícia, mas ela faz reconstrução de crimes, sabe? Essa é a especialidade dela.
dela. Então eu já tinha conhecido ela e agora eu vi da onde que ela surgiu, que foi desse livro aqui. Gente, o final desse vlog vai ser aquele negócio do início de um sonho, deu tudo errado. Que é o caso de Amigo Imaginário. Gente, eu estava amando o livro no começo, mas passando ali da página 300, mais ou menos, eu fui perdendo o interesse no livro. Eu não tava mais gostando dele. Primeiro eu tava achando muito chato, muito chato, porque o livro começou a focar ali em contar coisas das outras pessoas da cidade. Daí eu fiquei, meu Deus, mas por quê? O que que isso tem a ver? O que que tá envolvido e tal? E daí quando eu descobri no que isso estava envolvido e daí teve algumas revelações, eu não curti muito as revelações e aonde a história ia andar até o final do livro. E eu tava achando assim um livro muito estranho, muito fantasioso demais para o que eu estava esperando. Então, não era o que eu tava esperando do livro. Como eu tava gostando muito do começo, eu imaginava uma coisa totalmente diferente depois. Ele não cumpriu muito o que prometia no começo, eu senti isso, que a história foi desandando assim depois da página 300 mais ou menos. E eu não tava mais interessada, sabe? Eu não tava mais me importando com o final do livro, com o que ia acontecer, eu só queria acabar ele, e daí eu resolvi abandoná-lo, gente. Eu abandonei faltando mais 150 páginas, e sim, gente, eu não tenho problema de abandonar faltando pouco, porque eu fiquei pensando, ai, no outro dia eu ainda vou ter que passar o dia todo lendo pra acabar, e até às vezes eu nem consigo ler essas 150 páginas em um dia, eu vou ter que ler ainda no outro dia. Eu fiquei pensando, ai, eu posso começar outro livro? Por que eu vou continuar? Achei melhor abandonar, gente. Eu acabei não gostando do livro. Eu parei mais ou menos na página 630, então eu já tinha pegado ali uma grande revelação que tinham me falado que era na página 600 e tal, e não curti. Então, Amigo Imaginário não funcionou comigo e eu fui totalmente iludida com o começo do livro, porque eu realmente pensei que eu ia gostar muito. Mas, gente, pra compensar isso, eu li um livro que eu surtei muito, que foi Noite Sem Fim, da Agatha Christie. Gente, esse livro aqui é muito legal e acabou sendo um dos meus favoritos da autora. Ele é dividido em 3 partes, e daí na primeira e na segunda parte, ele é muito um romance daquela época, por exemplo, os livros da Jane Austen, Jane Eyre, sabe? Parecia muito isso, porque nós tínhamos um casal que se conheceu, e daí eles se apaixonaram, e daí eles queriam morar em um lugar que era meio que amaldiçoado, e as pessoas falavam que aquele lugar lá tinha história e não gostavam de que eles iam morar nesse lugar. Tinha uma cigana, era o campo dos ciganos, e a cigana meio que jogou uma praga, sabe, neles, porque eles iam morar nesse lugar. E daí eles queriam muito construir uma casa, e eles construíram assim uma mansão maravilhosa nesse lugar, e daí coisas estranhas começaram a acontecer. Então, eu já tava muito envolvida no começo, mas daí eu fiquei pensando, nossa, esse livro é muito diferente dos outros livros da Agatha Christie, não vai acontecer nenhum assassinato, não tem nenhuma investigação, nem nada, né? Eu não fazia a mínima ideia de onde essa história ia parar. Pra mim, parecia muito mais, assim, um romance mesmo, muito parecido, assim, com Jane Eyre, por exemplo, porque daí nós tínhamos um casal, uma mansão e tal. Eu tava nessa vibe tranquila do casalzinho, e daí, quando chegou na parte 3, o tombo que foi esse livro, eu surtei muito. Eu surtei, gente, porque eu não imaginava por isso. Não imaginava. E a Agatha Christie entregou tudo nesse livro com essa baita reviravolta que me pegou de surpresa. E eu amei, gente. É um dos meus favoritos da Agatha Christie. Eu acho que é o meu segundo favorito da Agatha Christie, porque eu fiquei pensando muito no livro, eu fiquei assim chocada mesmo, que eu fui feita de tola assim ao longo da leitura. Então, o meu favorito dela e não sobrou nenhum, e eu acho que esse daqui é o meu segundo favorito, pelos surtos. Porque quando eu li e não sobrou nenhum, eu surtei muito também com a revelação do final e tal. Então esse aqui aconteceu a mesma coisa, eu realmente não esperava, eu tava num clima assim muito diferente, e de repente foi um tombo, sério, gente, muito legal, recomendo muito Noite Sem Fim. Eu amo tanto a Agatha Christie, gente, agora eu tô com muito mais vontade de ler mais livros dela esse ano. Eu falei pra vocês, né, que eu ia ler um a cada 2 meses, mas eu tô cogitando em ler um por mês ou mais de um por mês. Esse mês eu já li 2, então vem aí muitas leituras da Agatha Christie. E agora eu tô
lendo um outro livro que eu estou surtando muito também, que é Layla, da Colleen Hoover. Eu peguei esse livro para ler ontem e eu já li 200 páginas. Gente, a escrita da Colleen Hoover é muito envolvente. Facilmente eu leria esse livro em um dia, mas eu peguei para ler ele mais tarde da noite. Então eu vou terminar hoje essa outra metade. Eu já tô surtando muito. Esse livro aqui, ele começa com a Layla, que é a moça do título, presa no quarto com a boca com uma fita, ela tá amarrada. O namorado dela fez isso com ela. E ele tá dando uma entrevista para um detetive enquanto ela tá lá amarrada. E daí esse detetive pergunta, né, como que eles se conheceram, que era para ele contar a história desde o começo, porque ele tem algumas coisas para revelar sobre a Layla, sobre o relacionamento deles. E daí você fica assim boiando, né, que você não tá entendendo nada que tá acontecendo. E daí ele começa a contar a história de como que eles se conheceram, que foi no casamento da irmã dela, ele tava na banda do casamento. E daí você começa a acompanhar aqui os primeiros capítulos desse romance, de como que eles se conheceram, como que eles começaram a namorar. Faz 8 meses que eles estão namorando. E daí depois começa as coisas estranhas, porque, gente, esse daqui é um romance paranormal. Você precisa ler ele com essa visão. Então ele vai ter coisas paranormais aqui, coisas sobrenaturais aqui no livro. E daí quando você descobre sobre o que se trata essa parte sobrenatural, gente, você surta muito. E no comecinho disso tem algumas cenas tensas que dão medo, parece cena de terror mesmo, tipo atividade paranormal. Então, se você tem medo, você pode sentir um pouquinho nessas partes, mas logo depois passa. Agora que eu tô na metade do livro, assim, você não sente mais medo do que aconteceu e tal, porque a coisa é muito mais no fundo, tem muito mais coisa envolvida nisso. E eu não posso falar porque eu acho que é spoiler, mas tem muito mais coisa aqui envolvida nisso. Tem algumas coisas que são meio problemáticas que envolvem isso, sério, mas eu quero esperar chegar no final do livro pra ver se tem alguma explicação, se tem alguma coisa por trás disso. Mas pensando bem, assim, é meio problemático isso que tem aqui, mas é um thriller, é algo doido, algo sobrenatural. Então vamos ver como que vai ser aí até o final do livro. Mas eu já vou adiantar pra vocês que eu tô gostando muito, eu tô muito envolvida, tô surtando. É aquele livro do surto, do mesmo estilo que foi Verity, eu tô sentindo com essa leitura também. Vou terminar esse vlog com o surto que foi Layla. Meu Deus, gente, eu gostei muito do livro. Foi uma leitura muito envolvente, foi um livro que eu surtei bastante, que eu achei tudo assim muito louco, muito surpreendente. Eu me surpreendi bastante com o final do livro. Mas assim, apesar dele ser um livro muito bom, a autora continua escrevendo histórias incríveis e surpreendentes. Ele é um livro 4 estrelas pra mim. Eu tive que tirar uma estrela da avaliação porque eu não consigo defender o Leeds. Gente, esse personagem toma algumas decisões aqui no livro que não dá pra passar pano, mesmo depois das explicações que tem depois, das revelações que acontecem depois. Não tem como defender o que ele fez, sabe? Eu não consigo defender ele mesmo depois de tudo, depois do que aconteceu no final. Eu acho que ele não merecia esse final, gente. A autora, ela escreve muitos personagens masculinos embustes, sabe? Vários livros da autora teve personagens que seriam os mocinhos, que não tem como defender. Assim como foi em Verity, por exemplo, você não gosta do cara do Verity. Aqui também, gente, ele faz coisas que não tem como você aprovar, não tem como você defender, mesmo depois de ter uma explicação para isso, digamos assim. Eu não defendo o Leeds, eu acho que ele não merecia esse final, e por conta disso o livro foi 4 estrelas para mim. Até porque o que acontece aqui, em algumas situações do livro, é um pouco problemático, e tudo por causa desse personagem. Então, só por causa dele, o livro não é 5 estrelas, porque a história é muito boa, a autora continua escrevendo histórias que nos envolvem, você consegue ler o livro muito rápido, você quer muito saber o que vai acontecer, e as reviravoltas que ela coloca também são de surtar, assim, de explodir a cabeça. Então, achei um livro bem interessante para esse tema, né, do thriller. E agora que eu vi que o meu hot stamp da capa já saiu praticamente tudo, gente. Não sei por que fazem esses hot stamp que daí depois sai tudo na mão da gente. A experiência que eu tive com esse livro foi bem parecida com Verity, que também é um outro thriller. E aqui, apesar dele ter coisas sobrenaturais, coisas paranormais, ele tem
bastante romance também. Então, se você quer aí descobrir um novo gênero que a autora tá se aventurando, leia Layla, mas vá em mente que você vai sentir muita raiva desse cara do Leeds, você vai odiar esse cara. Eu não gostei dele, não defendo, mas enfim, gente, então eu ainda quero ler muitos livros da autora, porque eu acho que são livros envolventes, livros que você se diverte, você se envolve lendo, então são boas leituras, eu gosto bastante dessa autora. No mês que vem eu vou ler o Se Não Fosse Você, que eu ainda não li, então vai ficar uma leitura aí pro mês que vem que eu vou fazer com os membros aqui do canal também. Então, gente, se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de curtir, também se inscreva no canal se você é novo por aqui, faça parte do clubinho de membros para você ler esse outro livro da Colleen Hoover comigo no mês que vem. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, que daí você vê os seus benefícios. Se vocês se interessarem em ler algum desses livros que eu li também, tem todos os links na caixa de descrição da Amazon, que você ajuda bastante o canal comprando qualquer coisa no site com os links que eu deixo aqui. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com outros vlogs de leitura que você pode ter perdido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!